E aí, fera? Sabe aquela agonia de sentir o medo te paralisar na hora do trade? Ou aquela frustração que a gente sente de sair cedo demais da operação e ver o preço indo na direção do objetivo e a gente de fora? Quem opera sabe, o mercado é uma montanha russa real, uma montanha russa de emoções real. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho, um caminho para operar com mais confiança, para capturar aqueles movimentos grandes que realmente mudam o jogo financeiro que a gente vem buscar aqui no mercado de capitais? Eu não estou falando de fórmula mágica, de caminho rápido, mas eu estou falando de um indicador que dá a tranquilidade para navegar nesse mar de emoções e identificar as melhores ondas do position trade, do swing trade e até do day trade, como eu venho demonstrando todas as manhãs aí no YouTube. O nome dele, qual é esse indicador? É o F34. Hoje, eu não quero apenas te mostrar um indicador. Eu quero te mostrar a oportunidade real de transformar os seus resultados que você busca no mercado para que você possa realmente mudar a sua rentabilidade e mudar de vida. Porque oportunidades expressivas como as que o mercado nos oferece, elas estão aí todos os dias, bem diante dos nossos olhos logo quando a gente abre o gráfico. Então eu mostro um pouco disso todos os domingos, mas é só um pouquinho. Não consigo te mostrar tudo. E a ideia é realmente que você possa ter um indicador que te mostre isso. Eu estou aqui para te guiar nessa jornada. Então, se você está cansado dessa ansiedade no momento de fazer o trade e quer aprender a surfar essas grandes tendências que o F34 nos dá, com mais confiança, com mais tranquilidade, fica aqui comigo. Porque hoje, além do nosso panorama geral dos ativos que eu estou sempre falando aqui nos domingos para position e para swing, eu vou te mostrar como que o F34 pode ser o seu farol nesse mercado. Então, prepare-se aí para que você possa desvendar as oportunidades dessa semana e, quem sabe, encontrar aquele trade que pode realmente te dar um sabor de que dá para ganhar dinheiro aqui no mercado. Mas antes, me diz aí nos comentários se você tem dificuldade comportamental no trade ou qual a sua maior dificuldade emocional na hora de operar. Eu tenho algumas que eu já superei e ainda existem outras que eu brigo constantemente. Mas eu quero saber de você. Vamos então para as análises de position, de swing trade do Ibovespa, do dólar, das commodities de milho, boi, das criptomoedas, né, Bitcoin, Ethereum, Solana, e também né, das bolsa americana. Vamos nessa? Eu já vou compartilhar a tela aqui com você e já vamos começar a falar dele, né, do Ibovespa. Vamos aqui, peraí, deixa eu compartilhar essa tela rapidamente. Acho que vai aparecer. Ok. Deixa eu me tirar aqui da tela. Ótimo. Então, aqui no Ibovespa, no diário, a gente vê aí um zigue-zague ascendente. Mas esse zigue-zague ascendente, ele está dentro de um movimento de uma pernada única que começou em setembro do ano passado, nesta região aqui, de baixa. Aí ele vem fazendo um zigue-zague ascendente. E como ele está dentro dessa perna de baixa, esse zigue-zague ascendente, ele não está indo a lugar nenhum. Não sei se isso faz sentido para você. Por quê? Aqui, ó, ele tem uma perna de baixa e a de alta foi em zigue-zague. Aqui é uma resistência. Esse topo dado aqui em setembro de 2024, ele é uma região de resistência. Então, isso me leva a crer que o preço pode ficar consolidado dentre essas linhas aqui.
E o que eu quero te mostrar? As oportunidades, como eu estou no Ibovespa, no diário, as oportunidades que o F34 dá, mesmo numa consolidação longa, como é o caso aqui, bem legal. Tive oportunidade de venda aqui, venda aqui, venda aqui, venda aqui. E depois ele me deu a oportunidade de compra aqui, compra aqui, compra aqui. Então, perceba que para swing trade, como eu estou olhando o gráfico diário, eu tenho várias oportunidades de compra, podendo utilizar aí o BOVA 11 para o mercado à vista, ou até mesmo de uma maneira alavancada com o índice, né? Pode ser o WinFoot ou o, o, o IndieFoot. Não vem ao caso aqui, né? São formas que você tem aí constantemente para operar o mercado, né? Só olhando o Ibovespa. O Ibovespa é o carro-chefe, é a locomotiva, né, que puxa aí, vamos desenhar uma locomotiva aqui, né, que puxa aí vários vagões, né? Então aqui é o Ibov puxando as ações de várias empresas, ok? Então, quando a gente tem aqui um Ibovespa, eu estou falando de um montante de ações que estão compreendidas aqui nele, certo? Então, as oportunidades que você encontra aqui no Ibovespa, você vai encontrar em um monte de ações também. E eu todos os domingos eu estou aqui separando sempre algum papel para te mostrar alguma oportunidade, por aí vai. Essa é a vida de um position trader, de um swinger não, né? De um swing trader. Um swinger é diferente, não é não? Muito bem. Falado isso, vamos dar uma olhadinha no semanal. O semanal me mostra aqui uma mudança verde, vermelho e verde. Essa mudança de coloração me dá uma pulga atrás da orelha. Porque o preço vinha de alta, bonito, né? Tá aqui, legal, bateu na zona bipolar de verde, comprou, bateu na zona bipolar de verde, comprou, tudo bem, beleza. Só que de repente, o que ele fez? Ele veio, virou vermelho e bateu na zona bipolar de vermelho, ameaçou a venda, mas logo refugou. E quando ele refugou, ele fez um movimento de pivô de alta. Só que é uma região que a gente visualiza aí que pode ser que ele ainda se mantenha consolidado. Por que está falando isso? Eu tenho o MACD ainda em situação alta, né, em posição mais elevada, e tenho aqui as mudanças de cor. Você perceba quando o preço começa a mudar de cor, olha lá como é que ele faz. Toda vez que o indicador F34 acende vermelho, verde, vermelho, ele já deu aí uma nuance de que ele vai se lateralizar nesses fundos e topos que ele já deixou previamente, que é aqui e que é aqui. Então, a gente tem aí ó, a marcação de um topo aqui e um fundo aqui, corroborando com a análise que eu fiz agora há pouco no diário. Então, muito cuidado aqui com compras nesse ponto. E aí entra o F34, quando eu mostro que a compra sempre deve acontecer dentro da zona bipolar de verde, ou a venda deve acontecer dentro da zona bipolar de vermelho. Assim você opera com tranquilidade. É assim que eu faço, só aqui no canal do YouTube, há muitos anos, mostrando o indicador F34 todos os domingos. Tem quase, se não me falha a memória, tem 5 anos já que eu venho mostrando isso aqui para você. Por que será que eu sou doido? Por que será que eu mostro isso, que sou doido? Ou porque o negócio funciona? O que você acha? Escreve aí, doido, se você acha que eu sou doido, ou escreve aí, funciona. Por quê? E detalhe, aqui, se você vir acompanhando aqui o canal, você vai ter a oportunidade de entrar numa comunidade onde você vai ter acesso ao F34. Então é só acompanhar o canal, dê o seu like aí, apareça lá nas lives diárias, comente, mostre o interesse, que nós vamos montar uma comunidade para acessar esse indicador aqui, que pode realmente te mudar o comportamento, te fazer operar de maneira mais consistente, com segurança, tranquilidade e menos ansiedade. Essa é a forma que você tem. Não tem outra forma. Não tem outra forma.
Não tem. Tão clara assim na tela como é o F34, não tem. Que te deixa assim, num ponto exato de compra, não tem. Vamos ver o dólar? Olha lá o dólar. O dólar também aqui no diário, para swing trade, vem se mostrando consolidado. Aqui ele fez a tentativa de mudança de cor para vermelho, falhou, ficou verde, depois veio vermelho de novo, falhou, voltou a verde. Eu tenho essa região de suporte e tenho essa região aqui de resistência. Aqui ele extrapolou essa região de resistência, mas olha como aqui ele voltou, respeitou ela. E onde ele está agora? Está numa região de suporte que foi já constatado algumas vezes, aqui, né? Então, a gente está numa região que não é muito interessante a venda. E quando eu olho para o F34, quando que eu devo vender? Quando o preço estiver dentro da zona bipolar. Quando ele estiver de vermelho. Ele está dentro da zona bipolar? Não. Então, é isso que você tem que olhar. É só isso que tem que fazer. Aí, eu quero vender, eu quero comprar agora. Pelo F34, não dá para fazer nada. Não dá para fazer nada. Essa é a frustração dos traders, que não são profissionais, que não sabem o momento de entrar na operação. Então, esse sentimento, esse descontrole emocional é que faz você perder dinheiro. É que faz você achar que o mercado não funciona. Né? Eu não estou falando que o F34 aqui, por exemplo, deu a venda aqui, beleza, de repente ele acendeu verde e rompeu máximas do candle que acendeu verde. Eu teria que estopar. Né? Então, a venda que ele me deu aqui, eu estopei aqui, mas foi curto o stop. Né? Então, ele dá stop. Mas, quando ele dá alguém, ele anda muito mais do que normalmente os stops que você tem. Ok? Aliás, se você vendeu aqui em cima, você estopou com lucro, inclusive. Mas, enfim, não é esse o detalhe que eu quero te mostrar. Eu quero te mostrar o quanto o F34 pode influenciar no seu comportamento, para que você opere com tranquilidade. Operar com tranquilidade é a melhor coisa que você pode fazer no mercado. Não venha atrás de um indicador matador que vai dar certo, porque ele não existe. O que você pode encontrar é um indicador que te dá tranquilidade emocional, para controlar a sua ansiedade. É isso que você tem que procurar. Então, aqui, o dólar no semanal também vem me mostrando uma posição muito esquisita. Ele vem saindo aqui de um fundo, né, de muito tempo, ok? Vem saindo pelo MACD aqui de um fundo, deixou aqui esse desenho aqui com a zona bipolar acendendo verde, né, dando a sua entrada aqui, com o rompimento das máximas dos candles que acendeu a zona bipolar de verde. Aqui deu outra entrada, aqui mais outra entrada, e aqui outra entrada. E agora ele deu stop dessa entrada aqui, tá? Ele deu stop. Por quê? O candle que acendeu a zona bipolar de vermelho foi este, a superação da mínima dele. A gente tem que sair da operação. Mas aqui é lugar de vender? Não. O lugar de vender é sempre dentro da zona bipolar, quando ela está de vermelho. Então, eu tenho que esperar o preço voltar até ela e por aqui eu realizar a venda, ok? Aqui não dá para vender. E dá para comprar? Pode até ser que dê para comprar. Se você for fazer uma análise gráfica simples, aí você vai ter que ignorar a zona bipolar aqui, né? E entender que aqui é uma região de suporte. Se o preço fechar aqui para baixo, já marca a mínima dele para você estopar e você pode ter este ganho todinho aqui de alta. Isso é no semanal, tá? Isso é no semanal. Aqui é uma região que eu não vendo. E comprar? Comprar é interessante, né? É interessante a compra aqui, tá bom? Quando você vai lá no diário, você vê que ele já está na zona bipolar acesa de vermelho há algum tempo, mas teve um prenúncio aqui de possibilidade de voltar a subir. Quando eu olho para o MACD, ele já esteve lá em cima, está abaixo do eixo zero, ainda não está sobrevendido, mas está com uma pressão ainda de venda. E quando eu olho pelo gráfico, fazendo análise gráfica, eu vejo esses suportes aqui, e onde ele está é um suporte. Então, olhando pelo gráfico, é uma região de compra. Olhando pelo indicador, como ele trabalha o seu emocional, ele vai falar, cara, não compra não, mas também não vende não. Porque aqui, se você comprar, pode ser que ele suba de uma forma mais lenta, te fintando, né, te dando uns dribles, e aí você acaba ficando com medo e não aproveita a operação. Tenta pegar as tendências na direção correta. E aí, se ele voltar dentro da zona bipolar, você procura pela venda.
Bom, falando do dólar no diário, no semanal, a gente agora vai falar do... Isso é o que eu encontrei na internet A sobre Siri voltar dentro da... está se metendo na conversa. Então, a gente vai falar agora de S&P. Dá só uma olhadinha em S&P no semanal. Ele veio lá de baixo, e aqui a gente vê as linhas brancas, né? Ele veio lá de baixo e jogou aqui para cima nessa linha branca aqui. Aqui é um ponto de decisão para o S&P, ok? Aqui é uma região candidata a topo, ela é uma região que ele pode querer se decidir aqui se ele vai continuar a subir ou se ele vai deixar um topo aí para continuar a cair. É uma região boa para venda, porque o nosso stop está muito curtinho, bastante curto. Pode ser que essa região aí fique enroscada aí alguns dias, né? Esse é o gráfico diário. Pode ser que ela fique aí andando assim, né? Fazendo alguns candles de lado aí, para depois se decidir se vai para cima ou para baixo. Então, eu acredito muito em candles pequenos aqui, andando de lado, para se decidir. E, como eu não posso contrariar o indicador, o F34, eu venderia aqui. Aqui é uma região muito boa de vender, porque eu estou com um stop muito pequeno. E eu posso estar iniciando um movimento aí de tendência para lançar a perna 3. Ó. Essa aqui é a perna 1, essa aqui é uma perna 2, e aí vem a perna 3 aqui. Ok? Essa é a minha visão aqui para o swing no S&P. Quando eu olho para o position, eu vejo a mesma coisa. Por quê? Como assim? Eu vejo aqui a zona bipolar acesa verde, você também vê. Então, eu tenho que procurar por quê? Por vendas. E quando é que eu vendo? Eu vendo quando o preço está dentro da zona bipolar e ele está exatamente no seu ponto máximo aqui de coloração, né, que é essa terceira linha aqui de cima. Aqui é um ótimo ponto para vender. Stop aqui em cima. Se eu tenho essa perna aqui como perna 1 e essa perna aqui como perna 2, pode vir até a linha branca, até os 589, é uma situação aqui de perna 3 muito iminente. E quando eu olho o MACD, eu vejo ele num patamar nunca antes navegado. Ele está numa altura aqui extremamente sobrecomprado. E isso me leva a crer que o S&P pode fazer uma perna 3 aqui para baixo, como na análise do diário. É uma região onde ele está fechado aqui, esquema semanal 566, até 590. É uma região de venda muito interessante, com stop curto. Então, se vendeu aqui, no preço onde ele está aqui agora, o stop, aí inicialmente, você deixar ele aqui em cima, você está falando de 8%, para poder buscar aí pelo menos 15% ou muito mais do que isso, tá? Então, é 2 para 1 aí, pelo menos 2 para 1 de alvo, tá? Muito interessante aí o S&P. E para não deixar de falar dele, Dow Jones, que está muito parecido também, quando você olha aqui Dow Jones no diário, ele está chegando na linha branca aqui de cima, com a zona bipolar acesa de vermelho. Ele vem de uma região de sobrecompra, está vendo o MACD aqui em cima? Então, ele está numa região que, para mim, também é venda. Vamos ver lá no semanal, o Dow Jones, da mesma forma, ele está um pouquinho mais baixo do que o S&P, né? Mas a região é região, né? Isso daqui é o que importa. A gente vê candles aí, né? Maçudos, né? Para cima, olha esse candle aqui, fechamento bem próximo, né? O topo dele, então mostrando uma certa pujança. Mas aqui, se a gente começar a observar a formação de candles menores, aí a gente pode ficar muito atento para a realização da venda aqui em busca da perna 3. Olha o MACD como é que está alto, já gatilhado para baixo, mostrando a possível correção com mais intensidade aí para Dow Jones, também igualzinho S&P, né? Então, o que eu quero ressaltar aqui com você? Exatamente a possibilidade de você operar seguindo o indicador. Ele está dando vermelho. Então, você tem que... Porque assim, ó, quando ele deu verde aqui, aí você fala, não vou entrar, não, deu verde aqui, não quero participar disso, não, eu não sei, eu estou com medo. Não pode ter medo, não dá para ter medo. Aí, olha só o que vai acontecendo. Ficou verde, oportunidade dentro da zona bipolar, deixou um doji dentro da zona bipolar, olha que maravilha. Compra,
Sem medo. Por quê? Na hora que ele virar vermelho, aí você sai. E se ele ficar verde, você está comprado. Você vai lá, ó, você vai seguindo com ele. Olha isso. Olha o movimento. Outra oportunidade de compra fantástica. Olha aí. Está verde. A zona bipolar está verde. Está tudo verde. Então, mas foi bastante tempo. Isso aqui já é um position, né? Estou olhando o gráfico semanal. Aí você vai ver, ó, olha só a oportunidade que ele te dá. Olha isso. Você pega aqui, ó, daqui, né, desta região aqui da entrada até o topo, ele já te deu 23%, né? Em um ano, aqui, ó, em um ano. Estou falando de mês 3 de 2023 a mês 3 de 2024, 25%. Você não ganha isso na renda fixa. Faz sentido isso para você? Então, é uma movimentação que você tem que esperar com paciência, ó, dando muito mais lá, ó. Eu não terminei, eu poderia, né, olhar muito mais, ó. Então você pega aqui desse ponto de entrada aqui, ó, vamos supor que entrou aqui atrasado, saiu aqui 33%. Nós estamos falando aí de um ano e meio, não é isso? Um ano e meio, 33%. 35%, vamos roubar um pouquinho aqui, ó. Não estou nem pondo lá acima, estou pondo aqui embaixo. Quando eu quero 35%, cara, você tem 35% de rentabilidade do seu capital. Então, é a forma, o mercado de capitais é o único lugar onde você tem a forma de ganhar dinheiro de forma expressiva, de fazer dinheiro de verdade, ok? Agora, ele está dando sinal de vermelho. Por que não entrar aqui? Por que não fazer a venda aqui? E se ele voltar a subir, vai acender verde, você estopa. Tá tudo certo, nós estamos falando aqui de 8%, não é isso? Para swing, tá bom. Para position trade, tá excelente, 8%. Olha lá, ó, da venda aqui, se for feita, até aqui em cima, 9%. Para position, tá excelente. Se ele cai aqui 20%, 30%, se ele vem testar esses fundos aqui embaixo, por exemplo, 21%, tá excelente. Essa é a visão que você precisa ter para operar o position, swing, tá bom? É isso que eu quero deixar aqui para você. Essa mensagem para você raciocinar em cima disso e parar de ficar operando com medo, perdendo a oportunidade, entrando tarde na operação. Olha o que está acontecendo com o VIX. O VIX é um medidor da volatilidade das opções que os americanos utilizam para se protegerem caso caia a bolsa americana. Então, quem está comprado, os americanos lá comprados em ações, eles se protegem com opções que funcionam como se fosse um seguro para as opções dele. Então, quando ela sobe, principalmente acima de 30, normalmente é um número que mostra que eles estão com muito medo. Então, quando sobe essa proteção, né, isso aqui mostra a proteção, é a volatilidade das proteções através das opções que os americanos fazem. Então, se ela está subindo, significa que eles estão procurando se proteger com muito mais força. Perfeito? Quando ela sobe mais de 30, mostra o extremo medo deles. Ó, chegou a 50, chegou a 60. E quando ela sobe, significa que é bom comprar a bolsa. Agora ela já vem caindo, mas olha só, ela vem caindo e ela tem uma barreira aqui da média Tilson. Com a média Tilson, a gente enxerga aqui a possibilidade de um fundo. Que olha lá, ó, passou para cima, veio, explodiu lá para cima, voltou, bateu na média Tilson, até extrapolou um pouquinho, brigou na média Tilson, tentou virar ela de vermelho e explodiu para cima. Agora está voltando. Vamos brigar nela aqui de novo e vamos voltar? Porque, por enquanto, o que eu vejo é este movimento aqui. Quando ele está trabalhando abaixo da média Tilson, é o contrário que acontece. Né? Então, aqui, momento de você ir acumulando capital, né? Quando ela cai e você... Não, ao contrário, né? Aqui é o momento de você vender e aqui você compra. Tá? Toda vez que ela está aqui em cima, procura comprar. Ela é ao contrário, tá? Veio aqui em cima, você compra. Essa aqui talvez seja o único gráfico quando sobe você tem que comprar. Mas é porque ele é ao contrário, ele mostra o seguro, a proteção. Tá? Se não fez sentido para você isso daqui, se você não entendeu, comenta aí que eu posso te explicar isso no próximo vídeo. Agora vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos concluir as nossas observações de Solana, Ethereum e Bitcoin. Vamos ver como é que está a Solana. Solana aqui, ó, trabalhando
pullback aqui, ó, o throwback, que é a volta, ele cruzou a média Tilson aqui para baixo, né? A volta na média Tilson já acesa de vermelho. Aqui é uma possível região de venda para lançar a perna 3. Gatilho aqui do MACD já cruzado, mostrando que ele está sobrecomprado e pode vir fazer uma correção aqui maior. Vamos ver como é que está o Bitcoin e o Ethereum. Vamos aqui no Ethereum. Ethereum perdeu essa linha vermelha aqui, que eu já venho falando, né? Há algum tempo, que se perdido é uma região aí que a gente tem que abandonar qualquer pensamento de compra, né? No curto prazo, para swing trade, principalmente. E aí a gente está vendo agora o movimento dele de alta em busca da média Tilson aqui, enquanto isso a média Tilson vem baixando também. Talvez esta aqui uma região onde ele venha formar aí uma perna 3, tá? Aqui seja o topo dessa perna 3. Muito cuidado aí com o Ethereum, ele realmente está apontando para cima, mas você percebe que ele tem um movimento aqui de mudança de comportamento. Ele vinha fazendo zigue-zagues ascendentes, olha lá, fundo aqui, e agora perdeu um fundo. Ele precisa agora deixar um topo em algum canto, normalmente próximo à média Tilson, deixou o topo aqui, lança a perna 3 para baixo. É isso que eu estou visualizando para Ethereum. Nada impede dele sair em um tiro aqui para cima e lançar uma perna única aqui para cima. Nada impede. Mas essa é uma situação não atípica, né? Acontece, mas o comportamento do preço é diferente disso. Vamos dar uma olhadinha no Bitcoin. Bitcoin em zigue-zagues ascendentes, a gente pode ver aqui, ó, ele faz aqui, cruzou para cima, perdeu, corrigiu e lançou aí a sua perna 3, né? Aí 4, 5, não sei se é a quinta ainda, ele está em zigue-zague. Ele não perdeu fundos, ó, fundo e fundo. Então, ele tem um comportamento ainda de alta. Apesar do MACD estar numa região de sobrecomprado, ele ainda se mantém neste comportamento aqui, tá? Eu venho falando isso em todos os finais de semana aí que eu tenho lido ele. Mas aqui uma região onde a gente tem que se preocupar. Aqui uma região de decisão. Bem na média Tilson, ele pode querer, não estou falando que ele vai, mas ele pode querer deixar um topo aqui e voltar a cair. Eu estou comprado, não compro agora mais, eu vou ficar observando, e se ele perder esse fundo aqui, o que eu estou comprado para trade, eu vou estopar, tá? Essa é a minha saída nesse fundo aqui, não quero que ele perca aqui, porque aí ele estava fazendo uma perna aqui, ó, um pivô de baixa aí, abaixo da média Tilson, aí eu não quero, tá? Essa é a visão aí. Quando eu falo perder, não é perder igual ele perdeu esse fundo aqui, ó, ele perdeu e voltou e fechou acima. Eu preciso que ele perca fechando abaixo. Então, aqui é o fundo, ele tem que fechar abaixo. Essa é a força que eu busco para estopar, ok? O MACD me assusta um pouco. Eu estou aqui observando. Vamos analisar aí melhor esse comportamento do Bitcoin. Parece que ele está perdendo um pouco de força. O MACD está me dizendo isso. No mais, eu espero que eu tenha te passado uma informação para você pensar, pelo menos, para que você possa, de fato, olhar para o mercado com mais tranquilidade, sem ansiedade, e eu posso te ajudar nisso. Vem comigo aqui, que a gente vai fazer você olhar para o mercado de capitais de uma forma diferente e ganhar dinheiro aumentando o seu patrimônio. É a melhor forma para você aumentar o patrimônio. Renda fixa hoje está pagando relativamente bem, então a gente tem que aproveitar sim, porque o risco é baixo, né, da renda fixa, tem risco, mas é baixo, e a gente não pode abrir mão de entender quando esse ciclo virar. Quando a renda fixa parar de pagar esses 14%, 12% ao ano, a gente poder vir aqui para o mercado e buscar aí 50%, 100% no mercado de capitais. Tá bom? Espero de coração ter te alertado para isso. Isso daí é a melhor forma para você, de fato, fazer dinheiro no mercado. Tá? O day trade ajuda muito nisso,
mas se você olhar o day trade como a sua fonte de renda, você vai torná-lo pesadíssimo e você vai colocar um peso nas suas operações e isso vai dificultar muito o seu comportamento emocional. E por mais que você tenha um indicador que colore na tela onde é para comprar e onde é para vender, muitas vezes você se sabota e aí você acaba cometendo erros, deslizando gravemente e colocando a perder o acúmulo do seu capital aí. Cuidado com o day trade, vão treinando aqui no swing, no position, principalmente, onde você pode aí conseguir êxito muito melhores, muito maiores no seu resultado financeiro e na sua vida. Tá bom? Falando de coração, espero que você tenha uma semana abençoada, que Deus esteja com você. Obrigado aí se você assistiu até aqui. Fique com Deus, uma ótima semana. Me acompanhe lá nos day trade toda semana no YouTube pela manhã. Fique com Deus. Tchau, tchau.